Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui conosco hoje para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é a Lei do Cordeiro. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista Escritos em Pedra. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link pedra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. O programa de hoje à noite é muito importante. Hoje falaremos sobre a Lei de Deus. O título da série de hoje é A Lei do Cordeiro, porque Jesus é o Filho de Deus. Deus colocou sua palavra, os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra. Esta é a Lei do Cordeiro, foi escrita pelo Senhor com seu próprio dedo. Mas de onde vieram os 10 mandamentos? Sempre imaginamos Moisés no topo da montanha, ali escrevendo as leis em 2 tábuas de pedra. Mas quando você lê no Evangelho de João, vê que tudo o que foi feito por ele. Ele quem? Jesus, é claro. Ele é o único responsável por nos dar essa lei. Então, algumas pessoas acham que a lei de Jesus no Novo Testamento é diferente da lei dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, mas é o mesmo Deus que deu ambas as leis. Portanto, há muita confusão mesmo entre os cristãos hoje. Qual lei devemos guardar? A lei não teria sido pregada na cruz? Como os cristãos podem se relacionar com os 10 mandamentos sem serem legalistas? Então surge uma pergunta: será que obediência é legalismo? Pergunta interessante, é um tipo de pergunta retórica. Como isto se relaciona com o Apocalipse? Vamos lá. Abrindo em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, vemos assim: Seguiu-se a estes outro um anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira. Esta é uma das maldições mais temíveis de toda a Bíblia. Na verdade, está no Novo Testamento. E foi feita contra aqueles que adoram a besta. Continuando. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Descendo um pouco mais neste mesmo capítulo, ele vai contrastar aqueles que não estão adorando a besta, dizendo: aqui está a paciência dos santos. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja que ele não diz fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Essa é uma característica ao longo do Apocalipse. Aqueles que adoram a besta quebram os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que devemos adorar somente a Deus e não adorar a ídolos. E eles farão uma imagem da besta. Veja, por exemplo, Apocalipse 13, verso 15. E ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ora, se você crê em Deus e te ordenam adorar imagens, o que você faz? Haveria algum problema nisso? Há algum mandamento que nos proíbe de adorar imagens? Estaria ele apenas no Antigo Testamento? Ou João também diz no Novo Testamento: filhinhos, guardai-vos dos ídolos? Então, este é um mandamento que você encontra na Bíblia toda. Amigos, temos que compreender a relação entre o cristão salvo e a lei se quisermos nos preparar para os últimos dias. E novamente ele continua dizendo lá em Apocalipse 13, 15: como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Pulemos agora para o livro de Daniel. Analisemos Daniel 3, versículo 10. Lembrem-se de que Daniel tinha 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Seus nomes hebraicos eram Ananias, Misael e Azarias.
Eles se recusaram a se curvar e adorar a imagem do rei. E o rei disse: quem não adorar minha imagem será morto. Percebem o eco de Daniel chegando lá em Apocalipse? É a mesma linguagem. Aqueles que não adorarem a imagem da Babilônia serão mortos. Falaremos sobre a Babilônia em outra apresentação. Não vamos nos curvar, disseram eles. Nossa lei proíbe. A lei de Deus. Isso é algo que temos que entender nos últimos dias. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. É um teste tremendo. Será que Deus os preservou? Sim, porque colocaram a lei de Deus em primeiro lugar. Deus os defendeu por causa disso. O próprio Jesus entrou ali naquela fornalha ardente e os protegeu. A única coisa que foi queimada foram as cordas que os prendiam. Aí você vai para Daniel 6. Lembre-se de que há um paralelo entre Daniel e Apocalipse. O rei Dario fez uma lei. Estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Certo? Sinto muito, mas a lei de Deus me proíbe de fazê-lo meu Deus, ó rei Dario. Eu coloco a lei de Deus à frente da do homem. Pedro diz que devemos obedecer a Deus em detrimento do homem. De acordo com a profecia, virá um dia no futuro quando o poder da besta irá obrigar as pessoas a adorarem algo que Deus proíbe. Sendo assim, temos que compreender o relacionamento correto entre o cristão e a lei de Deus nos dias de hoje. Porque aqui diz muita coisa sobre os mandamentos de Deus. Então, vamos tentar compreender este assunto da maneira correta, sem sermos legalistas. Vamos fazê-lo à luz das profecias bíblicas. Primeira pergunta. A lei moral de Deus pode ser alterada ou revogada? Eu queria salientar que quando falo lei moral, e este termo não é muito usado hoje em dia, mas por muito tempo ele foi usado para referir-se aos 10 mandamentos, porque há muitas leis na Bíblia. Há leis civis, leis governamentais, leis de saúde, leis cerimoniais, e também havia a lei moral, que era os 10 mandamentos. Eu me lembro, quando eu era uma criança, que eu sabia a maioria deles de cor, já que na escola pública da Califórnia, tínhamos os 10 mandamentos na nossa parede. Alguém se lembra disso? Poucas pessoas lembram. Eu acho que eu estou ficando velho. Alguém aqui lembra? Escola pública, 10 mandamentos na parede. E hoje você se pergunta se a epidemia de criminalidade poderia estar relacionada ao fato de não querermos mais mostrar os 10 mandamentos para as crianças, pois isso seria má influência religiosa. Não. A lei de Deus pode ser mudada? Salmo 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus fez uma aliança, a chamada Antiga Aliança. Mas a lei não foi mudada. Veremos isso mais adiante nessa apresentação. Também lemos no Salmo 117. São fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre. Na verdade, se você nunca fez isso, eu o encorajo a ler um pequeno capítulo da Bíblia, o Salmo 119. Eu estou brincando, na verdade é o capítulo mais longo, mas todo ele fala sobre o amor à lei de Deus. Temos que amar a lei. As pessoas geralmente não amam leis, não é? Na verdade, elas não gostam. Mas sabe, quando amamos a Deus, amamos a sua lei. Todos os seus mandamentos são certos e permanecem para sempre. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A lei moral é eterna por natureza. E veja, eu não acredito que os 10 mandamentos possam mudar, porque as definições bíblicas para a lei dos 10 mandamentos são as mesmas definições dadas ao próprio Deus. Portanto, se você tenta abolir a lei moral, os 10 mandamentos, está, na verdade, tentando abolir o próprio caráter de Deus. Deixe-me ilustrar isso. A Bíblia diz: Deus é bom. Podemos encontrar isso em Lucas 18, 19. Ora, a Bíblia também diz que a lei é boa. A Bíblia diz que Deus é santo. A Bíblia também diz que a lei é santa. Romanos 7, 12. A Bíblia diz em Deuteronômio 32, 4, Deus é justo. A Bíblia diz
que a lei é justa, em Romanos 7,12. A Bíblia diz que Deus é perfeito e que Ele é amor. A Bíblia diz que a lei é perfeita e que a lei é o amor. Eu não vou ler todos os versos para você, mas é isso. Deus é justo, Ele é verdade, Ele é puro, espiritual, imutável, eterno. E cada um desses atributos que descreve Deus também é usado para descrever a sua lei. Bem, isso não deveria surpreendê-lo se você é um cristão, já que um dos nomes de Jesus é palavra. Assim como um dos nomes para a lei é a palavra. A lei é a palavra de Deus escrita pelo dedo de Deus. A natureza dela é eterna. Agora, o que vem à sua mente quando falo sobre a lei? Vêm bons pensamentos? Ou a palavra lei te deixa nervoso? Quando você pensa na lei, sente culpa ou paz? Pense nisso, não direi mais nada. De acordo com a Bíblia, o que é pecado? Existem algumas definições para pecado. A Bíblia diz que aquilo que não vem de fé é pecado. Também podemos ler em Romanos 3,20. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aprendemos sobre o pecado pela lei. É por isso que ela não é popular, porque ela revela às pessoas os seus erros. Afinal, quem é que gosta de saber os seus pecados? A lei me faz me sentir mal. Não, ela não é sua inimiga. Há uma outra definição muito boa encontrada na Bíblia. 1 João 3,4 diz. E ela é tão clara que parece que foi tirada de um dicionário. Veja. Pecado é a transgressão da lei. Vocês acham que temos pecado no mundo hoje? Então ainda precisamos de lei. Pecado é transgressão da lei. Mas qual lei? Esta é a próxima pergunta. A que lei se refere 1 João 3,4? Bem, você pode ler a resposta para isso em Romanos 7,7. Eu sei que estou despejando um monte de texto em vocês, mas quero ter certeza de que entendam que isso está na Bíblia. E ele disse, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Não cobiçarás. Em qual conjunto de leis você encontra essa? Que mandamento é esse? Número 10. Não cobiçarás. Paulo está dizendo, se não fosse pela lei, eu não saberia o que é pecado. Então ele está se referindo à lei moral, aos 10 mandamentos. E será que temos problemas com cumprimentos de leis em todo o mundo hoje? Com certeza, né? Eu trouxe um dado para vocês hoje que diz que em cada 100 horas morrem mais jovens nas estradas dos Estados Unidos do que foram mortos na Guerra do Golfo Pérsico. Este é um relatório oficial. Outro relatório diz, um jovem de 18 anos, em média, já testemunhou 200 mil atos de violência, incluindo 40 mil homicídios na televisão. É isso que já viu um jovem de 18 anos. Se é verdade que somos transformados pelo que vemos, e se as pessoas estão vendo todo esse tipo de mal, será que isso causa algum impacto em nós? É claro, e afeta a nossa moralidade. Eu não sei se você sabe, mas já virou uma epidemia agora. Vocês já devem ter ouvido falar de um site chamado Ashley Madison. Muitos ficaram irritados com o objetivo deste site, que era encorajar as pessoas a terem casos extraconjugais. O lema do site era, a vida é curta, tenha um caso. Muitas pessoas se registraram nesse site, e muitos casamentos acabaram por causa disso. Para se ter uma ideia, 37 milhões de pessoas se registraram. 5,5 delas eram mulheres. Então, o problema não foi apenas com homens. Claro que a maioria era de homens. Um grupo de hackers ameaçou o site dizendo que se ele não fosse fechado, revelaria os registros ao público. O site não foi fechado. Mas os hackers não estavam blefando, eles realmente revelaram tudo. 25 gigas de dados de empresas, informações pessoais, nomes de pessoas, tudo que estava dentro daquele site. São muitas pessoas. Considerando que a América tem 300 milhões de habitantes, 37 milhões se registraram. Querendo saber como ter um caso. Acha que temos muitas leis na igreja? Talvez nem se fale mais sobre isso nas igrejas. Ah, e voltando, aquele era o 7º mandamento, não adulterarás. A Bíblia diz que os adúlteros não estarão no reino dos céus. Está gostando da mensagem?
Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, a revista Escritos em Pedra. Você só tem que acessar o link pedra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na flivraria.com.br. Deus quer que guardemos os seus mandamentos, ele é bem claro. E afinal, a quem segue o cristão? O que significa cristão? Cristão é uma pessoa que segue Cristo. E o que Cristo fez? Será que Jesus cumpriu os 10 mandamentos? Ele disse em João 15:10, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Claro que isso inclui os 10 mandamentos. Alguns dizem que Jesus só guardou os 10 mandamentos porque era judeu. E hoje somos cristãos, ele nos salvou da lei. Já ouviu isso antes? Quando eu comecei a ler a Bíblia, Bom, você sabe que minha mãe era atriz, e ela esteve no filme Os 10 Mandamentos. Antes mesmo de eu ser um cristão, eu me lembro de tê-la visto naquele filme. Foi uma participação pequena. Não quero que achem que ela era uma atriz famosa, não. Mas sempre que assistíamos, olha lá mamãe, e acabou. Eu disse que era curta, mas ela está lá no filme. E quando criança eu achava o máximo. Então, eu já sabia quais eram os 10 mandamentos. Mas fiquei surpreso, depois de me tornar cristão, ao ouvir cristãos me dizendo que não temos mais que guardar esses mandamentos por causa de Jesus. Sério? Pensei eu. Mas ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse pecar? Mas o anjo não disse a Maria que foi para nos salvar dos nossos pecados? E não em nossos pecados. O pecado é o problema. Quero ser salvo do meu pecado, e não uma licença para continuar pecando e fazendo essas coisas que destroem nossas vidas. Quero me libertar disso. E, aliás, o livro do Apocalipse é um livro sobre vitória. Se você ler a mensagem que Jesus dá a cada uma das igrejas, em Apocalipse 2 e 3, as 7 mensagens para as 7 igrejas, ele diz, àquele que vencer, àquele que vencer, àquele que vencer. Você acha que ele repetiria isso 7 vezes, se não fosse possível vencermos o pecado? É claro que ele quer obediência. É algo óbvio. Você acha que Jesus ia curar alguém e dizer, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, para ele continuar pecando? Quando ele disse a Maria Madalena, vai, não peques mais, ou ao paralítico, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, ele estava falando sobre... E Maria quase foi apedrejada, caso ela tenha sido pega em adultério, não temos certeza sobre isso. Mas ele disse, não faça mais isso, porque vai te matar. Então, o pecado é ruim, ele machuca você. Jesus disse, eu guardei os mandamentos do meu Pai. Você pode ler em 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou o engano. Pecado é a transgressão da lei. E o que fez Jesus? Não pecou. Ele guardou a lei perfeitamente. Veja, nós não. Todos pecamos. Todos lutamos contra a tentação todos os dias. É uma luta. Mas porque todos lutamos e muitas vezes caímos, quer dizer que não temos mais que nos esforçar para fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? Senhor, eu amo guardar a tua lei, amo guardar os teus mandamentos. Tua lei está escrita no meu coração. Salmo 119, versículo 45. Ele diz, eu amo fazer a tua vontade. A tua lei está no meu coração. A vontade de Deus é a lei de Deus é a vontade de Deus. A vontade dele é que você não mate ninguém. É a vontade dele que você não cobice.
que não cometa adultério, certo? É assim que o amamos. Quantas pessoas pecaram? Podemos ler em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós quebramos a lei de Deus, e a penalidade pelo pecado é muito grave. A Bíblia diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então todos nós pecamos, ninguém é justo. E qual é a punição por vivermos uma vida de pecado? Podemos ler isso em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então, por que estamos vivos agora? É porque por meio de sua morte, Jesus nos comprou tempo para tomar a decisão. E também comprou a vida eterna para aqueles que aceitarem seu sacrifício em seu lugar. Mas por que ele morreu? Por causa do pecado. E o que é pecado? Quebrar a lei. Sendo assim, por que você faria aquilo que tanto machucou Jesus? Foi o pecado que matou Jesus. Quando Deus disse a Adão e Eva, se vocês comerem da árvore proibida, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A penalidade para o pecado é a morte. E continuarmos voluntariamente vivendo o pecado, veja lá em Hebreus 10:26, diz assim, se continuarmos a pecar voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, mas veja, uma coisa é você tropeçar e cair, mas outra é insistir voluntariamente no que você sabe ser errado. Neste caso, não há mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa temerosa de juízo e uma indignação ardente que devorará os adversários. É perigoso mexer e brincar com o pecado. Você deixa seus filhos brincarem na rua? Por quê? Porque não quer que se divirtam? Ou porque os ama? Então Deus quer reter coisas boas do seu povo ou quer apenas que fiquemos longe daquilo que nos machuca? O pecado é mortal. É um veneno. Mas será que os 10 mandamentos ainda se aplicam ao Novo Testamento cristão? Essa é uma questão muito importante, e eu quero deixá-la bem claro hoje. Com certeza. Mateus 19, versículo 17. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem rico disse a Jesus, quais? E Jesus começou a recitar os 10 mandamentos, não é bem claro? Ora, foi o próprio Jesus que disse isso. Ele disse, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. E alguns acham que isso significa abolir. Não, cumprir significa realizar. Um pouco mais adiante, na verdade, antes, ali no mesmo livro, quando Jesus foi a João Batista para ser batizado, João disse, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus disse, deixe estar por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Agora, a palavra cumprir significa acabar. Por acaso, Jesus disse a João, você deve fazer isso para abolir toda a justiça? Claro que não, era para cumprir a justiça. O próprio Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Portanto, qualquer um que violar um dos menores mandamentos e ensinar assim, ele será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e os ensinar será chamado grande no reino dos céus. Vejam, na verdade, é justamente o contrário. Ele disse, não pensem que vim para aboli-lo. Eu tenho mais versos para mostrar sobre isso. Ele disse, se me amais, faça o quê? Guardareis os meus mandamentos. E, de novo, Apocalipse 22. Este é um assunto de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. É uma maldição ou uma bênção? É uma bênção. O assunto de hoje é a respeito de bênçãos. Se você entender este assunto, será abençoado. Mas como é possível cumprir os mandamentos? Isso é muito importante. Romanos 8, 3 e 4. Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos nós sentimos na pele a guerra entre o Espírito e a carne, mas pelo poder de Cristo não precisamos ser controlados pela carne. Você pode nascer de novo. Deus lhe dará um novo coração. Filipenses 4:13. Posso fazer quanto? Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo te dará força por meio de sua palavra e de seu Espírito para resistir à tentação, para ser um vencedor e viver uma nova vida. Eu estava apresentando um programa de televisão em uma emissora cristã onde eu estava debatendo
este assunto contra os pastores. E um deles disse, ninguém pode guardar a lei. Eu disse, é verdade que todos pecamos, mas não acho impossível guardar a lei. Eu perguntei a ele, você acredita que o diabo pode nos tentar a pecar? Sim, disse ele. E você crê que Jesus pode nos livrar de pecar? Ele disse que não. Então, para você, o diabo é maior que o seu Salvador? A minha Bíblia diz que maior é aquele que está com vocês do que aquele que está no mundo, e que posso todas as coisas em Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, queridos, parte o meu coração ver essas doutrinas de demônios fazendo com que até pastores ensinem esses absurdos às pessoas. Eu fico muito frustrado ao ouvir esses pastores pregando no rádio. Eu costumo ouvir estações cristãs e ouço pastores respondendo a perguntas bíblicas. Pastor, preciso guardar a lei? Não estamos mais debaixo da lei, dizem eles. Hoje só precisamos amar a Deus e ao nosso próximo. Porque Jesus nos deu um novo mandamento. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Ame ao Senhor de todo o coração, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas o que Jesus estava fazendo quando disse isso? Citando Moisés. Ele cita Deuteronômio capítulo 6 e Levítico 19:18. Quando Jesus disse isso, ele estava citando Moisés. A ideia de amar o Senhor e amar a si mesmo é a essência dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são todos sobre amor. Os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus, enquanto os últimos 6 tratam do amor ao próximo. Toda a lei se resume em amor. Se você ama a Deus, não quebrará os 4 primeiros. Se você ama o seu próximo, você não vai matá-lo, não vai mentir sobre ele, não vai roubá-lo. O próprio Paulo disse que o amor é o cumprimento da lei. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito, a revista Escritos em Pedra. Você só tem que acessar o link pedra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa. E lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse fco.amazingfactsbrasil.com.br. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br.
Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.